Olá, a nossa reflexão de hoje para esse domingo, muito bonito, nublado, mas uma temperatura gostosa, está em Jesus. Jesus que fala, mas quem nos conta é Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o tema é firmeza. Nós estudamos e fizemos um resumo do livro Pão Nosso, capítulo 80, Alma e Coração, capítulo 32 e Fonte Viva, capítulo 43. E hoje nós vamos começar com uma frase do livro Alma e Coração, né, onde Chico transcreve ensinamentos de Emmanuel. E ele diz assim: instalar o filtro da compreensão na acústica da alma. Muito bonito, né? Pois é, nós estamos hoje aqui refletindo para que nós possamos, facilitar a estrada daqueles que caminham conosco. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. A palavra, ela tem um poder criativo, né? Através da linguagem, gente, nós podemos ajudar, mas também podemos nos complicar. Na verdade, diz lá o Emmanuel, que falamos é dito com toda a força daquilo que nós somos. Não tem como ser de outra maneira. Por isso que falar é algo que precisa ser cuidadosamente analisado, visto que o nosso propósito diário, quando nós nos levantamos de manhã, é facilitar a vida das pessoas, né? Daquele que caminhamos. Nós não levantamos e falamos, hoje eu vou acabar com aquela pessoa, hoje eu vou atrapalhar a vida da pessoa. Ninguém acorda assim, né? A gente acorda querendo facilitar a vida de todos. E o nosso falar está sempre, gente, revestido daquilo que nós insistimos em pensar e sentir. Então é aí o ponto de tudo, né? O impulso do sentir, do coração, das emoções, elas enviam setinhas, dardos para o nosso cérebro, né? E o que o cérebro faz? Ele usa a sua maior habilidade, o raciocínio. E ele pode, com esse raciocínio, exercer uma rigorosa seleção, de modo que sempre o nosso falar venha somar, unificar, construir, agregar, não é? E que nunca o nosso falar venha dividir, separar, afastar, desunir, desagregar e muito menos destruir, não é? Amigos, o nosso mestre amado Jesus, ele mesmo nos advertiu que a árvore, ela se identifica pelos seus frutos e não simplesmente pela natureza da sua folhagem ou pela robustez do tronco. Você reconhece uma árvore porque ela tem uma laranja, um limão, uma maçã, uma pera, um mamão, né? Uma uva. Pois é pelos frutos. Então, vamos voltar para o nosso dia de hoje? Nós vivemos nessa situação agora, né? Nós estamos no mês de novembro, terminando novembro, e vivemos aí embotados psiquicamente com todas essas, a política, o Covid, né? E aí a gente não se apercebe o que acontece conosco. Nós, mesmo que sejamos trabalhando online, dentro de casa, ainda vivemos atarefados. E aí a gente começa a se encher, sabe do quê? De culpa. Culpa porque nós não estamos dando a atenção, o amor, o carinho para os nossos filhos ou para os nossos pais que são idosos, para o nosso cônjuge, até mesmo para a nossa profissão, né? Olha aí, o Pai Celeste nos confia essas pessoas para que nós possamos desenvolver o amor verdadeiro. E aí nós nos embotamos psiquicamente e nos enchemos de tarefas. Pois é. A primeira coisa que acontece conosco muitas vezes é que nós queremos educar a todos, né? E cuidado, a palavra educar vem, né, tirar de dentro para fora, né? Despertar o melhor dentro de nós. Mas educar significa, em primeiro lugar, educar a nós mesmos.
buscar as virtudes, o que temos de melhor dentro de nós, para oferecer ao próximo, e com isso, através do exemplo, despertar daquelas pessoas aquilo que nós desejamos de melhor, né? E essas pessoas estão conosco, muitas vezes, há várias vidas, e temos uma oportunidade maravilhosa de resgatar, né, situações de outras vidas. Muitas vezes, o nosso amor, nos diz Emmanuel, converte-se em grilhão, é no livro do Pão Nosso. Ele fala que o nosso amor pode impedir, criar obstáculo na marcha daqueles a qual nós mais amamos, os nossos queridos, para que eles possam atingir a vida superior, a felicidade plena. Será que o nosso amparo, seja para os nossos filhos ou para qualquer outra pessoa que seja, está criando aí perturbação? Vícios? É verdade. Cuidado, gente, que muitas vezes o que fica na nossa mente, principalmente das crianças, né? Elas batem fotografia daquele momento, sabe? Fica aquele momento gravado. Não é a palavra bonitinha que você fala, mas aquele momento, aquele ato seu, com tudo que tem junto. Quer ver? Você se lembra dos brinquedos que você ganhou? Ou você se lembra do momento da brincadeira gostosa, dos risos com aquela pessoa que você amou, que pode estar incluído aquele brinquedo, não é? É o momento, é a situação, são as emoções, né, que nós gravamos na memória. Pois é, pense, será que nós estamos sendo obstáculos no caminho daquele que amamos, ou seja, de quem quer que seja? Qual é a memória que aquela pessoa vai ter sua? O ensinamento de hoje, gente, começa para nós mesmos, para que nós possamos dar frutos àqueles que nos rodeiam. Às vezes, na vida, o sim pode ser muito agradável para o outro, né? E cômodo, menos desgastante para nós. Mas, porém, contudo, entretanto, um não em determinadas setores da nossa luta, da luta humana, é mais construtivo. E o que fazemos, gente, é consequência do que somos e vice-versa. É simples assim. Você já disse um não a você mesmo? O espírito que já consegue admitir a necessidade de mudança interior está dando um decisivo passo para sair do comodismo. Nós queremos fazer isso com as pessoas, mas será que nós fazemos isso conosco? Gente, a gente caminha em grupo. Nós somos frutos que as pessoas podem saborear ou engolir amargamente. Será que você é um fruto daqueles tipo grapefruit, né? Ou um limão suprazeiro? Será que você é uma pessoa que tem que ser engolida amargamente? Nós somos responsáveis, sim, pelo que geramos nas reflexões alheias a nosso respeito. Então é importante saber sim o que os outros pensam da gente, ao contrário do que se diz por aí, que se dane o que o outro pensa de mim. Não, nós somos responsáveis sim. Enquanto nós formos mais honestos e transparentes, admitindo com sinceridade a extensão dos nossos defeitos perante a verdade, né? O que acontece? Aí nós começamos a mudar. Queridos, nós estamos aqui para redescobrir Jesus, as nossas reflexões, né? São para isso, redescobrir Jesus. Mas redescobrir significa bem mais do que a gente interpretar corretamente as parábolas e as lições. Sabe o que significa? Expressar através dos nossos 5 sentidos, aumentando aí a nossa percepção extrasensorial à medida que nós vamos caminhando na vida. Enquanto a alma não começar a transcender a matéria, ela não vai se unir, não vai se integrar com a criação de Deus, com a criação divina. E aí sabe o que vai acontecer? A gente vai viver milênios escravos das nossas emoções mais rasteiras. Pois é. Quando nós estamos aqui na vida material, encarnados, né? O nosso espírito
vive e se comunica com o mundo exterior através daquelas estreitas janelinhas dos 5 sentidos, né? Paladar, não é assim? Todos os 5 sentidos é ali que a gente se comunica com o exterior. Mas quando a gente está fora do corpo, desencarnado, né? A não ser que nós não tenhamos nos esmerado, esforçado em desenvolver a nossa percepção extrasensorial, nós vamos continuar de novo espreitando a vida pelos mesmos 5 sentidos físicos, né? Que de maneira alguma coloca a gente em contato com a realidade. Vivemos ilusão, né? Quer seja na Terra ou quer ser, né, do lado espiritual além da Terra. Nos diz Carlos Bacelli e Paulino Garcia no livro Interior da Terra. Muito bom esse livro. Queridos, aumentar a percepção extrasensorial não é ter dons mediúnicos. Não, gente. É simplesmente aumentar a sensibilidade para ler nas entrelinhas daquilo que aquela pessoa está falando, aquilo que precisa ser lido. Às vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente não está sentindo aquela coisa. E como nós estamos embotados psiquicamente, a gente não enxerga ou não vê aquilo que está sendo falado. Quer ver uma coisa? Eu estou muito bem, obrigada. Ou, eu estou muito bem, obrigada. Eu estou muito bem, obrigada. Percebe? As mesmas palavras, falando de maneira diferente. Você tem essa percepção para ler nas entrelinhas daquilo que aquela pessoa está falando para você? Você tem a sensibilidade na tua alma para entender o que aquela pessoa quis dizer? As mesmas palavras, mas o não verbal. Uma dizia, mostrava que estava bem mesmo, feliz e contente, a outra estava triste, a outra estava com raiva. E eram as mesmas palavras. Pois é isso, gente, é a percepção extrasensorial, quer estejamos no corpo ou fora dele, quer estejamos vivos ou desencarnados, vivos encarnados ou vivos desencarnados, porque continuamos a nossa vida lá. E para isto, nós precisamos, sabe do quê? Amar o outro. Sabe quando você ama o teu filho? Você olhar a pessoa como se você amasse teu filho. Eu só aprendi isso como pediatra, homeopata, né? Através dos anos de trabalho. Enquanto eu não olhasse aquele paciente como se fosse um dos meus 3 filhos, eu não conseguia sentir o que ele sentia ou sentir o que os pais estavam sentindo. Ou que a pessoa, né, os adultos que me relatam seus problemas, eu podia entrar naquela alma e sentir o que ela estava sentindo para poder chegar à conclusão daquela medicação. Então, isso é uma dica para os médicos, né, os jovens médicos. É amar o outro, é amar como você ama um dos teus filhos, como você ama a tua mãe, o teu pai, né? Ou como você ama o teu cônjuge. É olhar aquela pessoa como ela fosse, né, do teu sangue de corpo, porque ela é do teu sangue espiritual. Então, entrar na necessidade daquela pessoa, usar o raciocínio, escolher o melhor fruto seu para oferecer a ele. Seja eu posso falar sim, sim e não, não. Nos diz o rabino dos nossos corações, o Mestre Jesus. Diz Emmanuel que ninguém precisa ser de mel ou de fel. É ótimo isso, né? Lá no livro Pão Nosso, ele diz que tanto para concordar como para recusar, você não precisa ser de mel ou de fel. Jesus sempre ele será lembrado não só pelo que ele fez, mas também pelo que ele deixou de fazer. E aí eu quero trazer para você um trecho do livro Sublime Peregrino de Ramatiz, que é aquele momento em que Jesus fica silencioso, né? Tá lá o Caifás reclamando e falando, né? Caifás não deixou a exclamação de Jesus influir naquele juízo, pois rápido dirigiu-se a ele, proferindo num tom de suprema autoridade: Jesus de Nazaré, antes de se expor à lei que te castiga ou te absolva,
por força dos testemunhos e da confirmação da dignidade dos juízes desta casa, devemos ouvir a tua defesa pessoal ou facilitar a tua confissão. O que Jesus fez, gente? Manteve-se silencioso, olhos baixos, orando mentalmente ao Pai e rogando-lhe forças para resistir até o fim. A desfaçatez daquele homem afogueado pelo mais alto índice de hipocrisia. No entanto, o seu silêncio obstinado e a sua atitude humilde, mais serena, que antes foram motivo de intercessão favorável, agora mexia com aqueles homens, de boas intenções, porém humanos, imperfeitos, e algo feridos no seu amor próprio pela indiferença do acusado. Olha só. E aí começou aqueles murmúrios de insatisfações, comentários à meia voz, de desrespeito de Jesus ao tribunal, né? Aí vem lá o Anã. Embora acusado insulte este tribunal sagrado com um silêncio orgulhoso, aprovado tacitamente os testemunhos acusadores e as provas, e aí vai por aí. Jesus podia conversar, ele podia se colocar, ele podia falar, mas ele não fala. Ele fica silencioso orando. Então Jesus será lembrado também por aquilo que ele deixou de falar. Naquele momento ele orou, ele sabia que o mais importante é estar em silêncio. Percebe? Pois é. Muitas vezes precisaremos contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Nunca a negativa salutar perturba, nos diz Emmanuel. O que atrapalha, gente, é o tom contundente daquilo que falamos. É o tom áspero, as acusações que dilaceram os corações e botamos tudo a perder. Então, quando você vai dizer um não, é o que ele está explicando, fale um não com amor, com verdade, com carinho. Não precisamos, como ele diz, ser fel. Não precisamos nem ter mel e nem ser fel. É isso que ele diz, né? Percebem? Tomada de consciência, treino, ler a respeito, refletir sobre o assunto, nos preparar, amigos, para novas lutas. É o que estamos fazendo, né? Então, examinemos com cuidado todas as ideias que nos surgem à nossa cabeça. Dardos vindo das nossas próprias emoções desavisadas, desequilibradas. Cuidado com as tuas emoções. Coloca o filtro do teu raciocínio antes de dar a resposta. Selecionemos rigorosamente, busquemos oferecer o fruto que pode ser utilmente aproveitado. O segredo da vida não está com quem conhece a verdade, mas sim com quem sabe amar. É isso. O homem comum que cumpre com o dever e se esforça para ir além desse dever, é um candidato a realizar o reino de Deus em si mesmo. Não é necessário que tenhamos grandes feitos espirituais. Basta que consigamos viver e entender que entre o homem e Deus, a ponte de ligação é o próximo. É isso. E para oferecer o melhor fruto a este próximo, precisamos dizer a nós mesmos, em primeiro lugar, sim, sim e não, não. Que a paz do nosso Mestre permaneça hoje e sempre entre nós. Que vocês tenham usufruído dessa reflexão, assim como eu também usufruí desse estudo e pude compartilhar com vocês. Abraços fraternos, tenham uma ótima semana.